Fala queridão e fala queridona, cá estamos nós de novo gravando mais um episódio do Vozes do Futuro. Muitas pessoas me perguntaram assim, mas o que você quer dizer com um episódio, um quadro de nome Vozes do Futuro? Imagina que os seus filhos, que estão sendo criados agora, que têm 6, 7 anos de idade, eles pudessem voltar do futuro dizendo, puxa pai, se você tivesse me dado essa ferramenta aqui, teria feito toda a diferença na minha vida. Mas eu não estou falando de questão profissional, eu não estou dizendo apenas questões educacionais, formacionais do ponto de vista de conteúdo para poder ter sucesso na sua carreira. Eu estou dizendo de ferramentas para que ele pudesse ser um melhor cristão e pudesse suportar tudo aquilo que o mundo está no futuro, que é onde ele está vivendo, está fazendo com que ele tenha que viver. Este é o nosso propósito, é desenvolver o dia de hoje, o pensamento se nós estamos dando ferramentas corretas para que os nossos filhos vivam no mundo do futuro. E quem está com a gente aqui, já vão passar para elas as nossas super vozetes, as vozetes do Futuretes. Aqui peguei você, Débora. Vozete, parece vó. Eu quebrei hoje, que ela geralmente começa com... Ei, Paulinha! Eu consegui Pronto. quebrar. Né? Débora Melquiades e Paulinha. Paula, me lembra do seu... O teu nome é Meningrone. Meningrone. Eu De lembro Oliveira. que porque hoje eu não anotei, então acabou ficando fora aqui. Como a gente está no segundo capítulo do mesmo episódio, né? Então eu não anotei ele aqui. Eu lembro que tem Rony no seu sobrenome. Tem, Meningrone. Meningrone. É isso aí, é isso aí. Gente, aonde eu tô? Senhor. Que assunto, né? Que da Papo de onde? gente Tem doida. Rony no seu nome, o quê? Vai, querido, toca. Toca adiante. Só para colocar todo mundo no mesma página, nós conversamos no primeiro episódio falando sobre as dificuldades de criação de filhos. E aí a gente falou um pouquinho sobre felicidade, a gente significou um pouquinho melhor o que era essa felicidade. Aí nós falamos um pouquinho sobre qual era o principal desafio que vocês enxergam que é de criação de filhos. Vocês colocaram, a Paula falou ainda muito bem, ainda muito ricamente, ela disse... Essa discussão é porque já gerou muita confusão. Já. Assiste o primeiro episódio que vocês vão entender. A Paula só fala coisas oportunas. Já a Débora continua, Rony. E aí o que aconteceu? A Paula comentou sobre o fato de que ser contracultural hoje em dia é totalmente diferente de ser contracultural na nossa época de infância, de pré-adolescência e adolescência. Porque você, vou usar as palavras que você até utilizou, você falou assim, você vai ser até em última análise um monstro, né? Você vai ser a pessoa que vai ser... todo mundo quer distância de você, porque você não é uma pessoa receptiva ao diverso, você não é uma pessoa que aceita o diferente, então tudo isso aí foi trazido naquela conversa. E foi muito legal a conversa, porque a gente chegou até a conversar um pouquinho também sobre o fato de que vocês têm 3 filhos e 3 filhos, você tem 2 meninas e um menino, você tem 3 meninos, e acabou acontecendo que os seus filhos estudam no colégio confessional, os seus não estudam no colégio confessional, beleza? Isso. Os seus filhos não têm celular, os filhos dela já têm celular e a gente conseguiu trabalhar um pouquinho, tá? A gente descobriu que ela estava errada e eu Totalmente certa. errada, a Débora estava certa. Não vou brigar. Tá certo, tá tudo tranquilo. Não, sabe o que é uma coisa que é legal? Que falou, ela estudou numa escola confessional e eu nunca estudei numa escola confessional. Inverteu, né? A gente inverteu. Mas então, talvez por isso ela não tenha querido colocar os filhos dela dentro de uma escola confessional e você tenha... Mas como a gente falou no último episódio, né? As abordagens na escolha, a gente até falou de homeschooling também, né? Os porquês a gente escolhe isso ou aquilo para os nossos filhos, óbvio, a gente vê a situação do mundo, aquilo que é real na nossa vida, mas também somos construídos pelo que a gente viveu, né? Claro, é fato, é fato. A gente evoluiu bem, mas especificamente começamos a entrar numa área que nós falamos, olha, vale a pena a gente ir para o segundo episódio, que é esse que nós estamos aqui. Eu quero, antes de entrar nas questões ligadas a redes sociais, ao momento da identidade de gênero e o posicionamento dos filhos de vocês em relação a isso, eu quero voltar um pouquinho para trás da pauta anterior ainda, perguntando para vocês como é que vocês buscam incorporar os valores cristãos na educação diária dos filhos de vocês.
A Paulinha começa porque ela é mais inteligente. Isso, inclusive, foi a frase da Débora já do último episódio. Exato. Hoje eu assisti de novo. Ser mais Não, eu assisti de novo para o pessoal entender que é continuidade. É bom que é uma continuidade, não é um corte. Não precisa ser exatamente a gente está, inclusive, com a mesma roupa. A mesma roupa. Então, isso é uma coisa que eu até fiquei pensando esses tempos atrás, porque na minha casa a gente não faz culto familiar, a gente não faz um devocional estruturado, programado, cumprido. Não temos nenhum motivo pelo qual não fazemos, mas não faz parte da nossa rotina. Mas o que a gente se esmera e se esforça muito para fazer é trazer a aplicabilidade das escrituras em todos os momentos, em qualquer detalhezinho. Inclusive, existe até uma zoeira na minha casa, que quando eu começo a falar, alguém fala, lá vem a pregação, já hoje é domingo, começou. Porque uma vez eu li isso num livro e eu achei sensacional, e eu levo isso para todo o sempre. Repita para os seus filhos o tempo inteiro, até eles virarem os olhos e falar, eu sei, mãe. Então tá bom, então você sabe. Você entendeu já, tá? Você entendeu, entendeu, né? Às vezes a minha mais velha faz, eu sei, então tá bom, desculpa. Então fala pra mim o que é, então? Só pra saber se você realmente sabe. Se você souber, eu não vou repetir. Né? O duro é quando eles sabem. Aí a gente não, duro aí, não, aí é bom. É bom, mas aí eu falo, sabe, então por que não fez? Também tem isso. Adoro mas, assim, esses né, momentos. Em todos os momentos trazer. Porque eu lembro que, pra mim, demorou um pouco pra eu começar a entender a relação daquilo que a gente aprende na palavra de Deus com pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. As grandes escolhas sobre o namoro, o casamento, a sexualidade, os grandes conceitos estavam bem estabelecidos. Mas aqueles detalhezinhos de colocar o outro superior a si mesmo, de considerar as necessidades do outro, que às vezes uma criança passa por cima, né? Sim. Então, eu fico mais focada nessas coisas. Então, eu ouço muito e começo com as minhas pregações no meio das conversas. Eu tento mais nessa vibe. Lá em casa a gente faz cultinho, né? A gente faz de culto noite. Doméstico, culto né? doméstico. O pessoal chama de cultinho hoje em dia, né? Eu faço. A gente lê a Bíblia juntos. Todos os dias, semanal? Na verdade, a gente tenta fazer todos os dias. Tem dia que não rola, mas aí rola oração. Tá. No mínimo, o Tito fala, mãe, nós não vamos orar, tal, né? Mas uma coisa que além da gente fazer isso, que aí são coisas bem direcionadas, eu pego, ou a gente estuda um livro com eles, depois eu posso dar várias dicas para estudo para meninos, mas eu pego muito de aplicativo mesmo, falando de devocionais para crianças, enfim. Mas eu uso muito o tempo de trânsito. Carro. É porque você anda com eles. Eu ando bastante tempo. com eles no carro, então aí a gente vai conversando. Entre os tapas que eles dão um no outro, eu sempre tento levantar algumas coisas. E eles gostam de falar. Eles devem ter puxado o pai deles, né? Que fala muito, não a mãe. E aí eles vão e a gente vai conversando. Então, assim, além do momento que a gente tem, o carro é ótimo. Porque no carro saem umas coisas assim, e eu vim... Acho que foi essa semana, no começo da semana eu vim falando, eu dei um exemplo. Eu sou uma mãe meio... Acho que eu sou judia, não sei, devo ser, né? Sabe aquelas mães... Se fizer a ancestralidade, vai encontrar. Não é possível. Eu sou daquelas que assim, vai fazer tal coisa, vai morrer. Você tem certeza? Vai morrer. Eu sou bem... Não tem essa... não. E aí, eles estavam com uma questão... Doutora Tami, vou fazer propaganda de você. Não escovar dente. E aí a gente conversando, mas mãe, por que eu não tenho que escovar o dente? Na Bíblia não fala que tem que escovar o dente. Aí eu falei, oi? Aí a gente começou a falar sobre templo, sobre o cuidado do corpo. E aí eu engatilhei numa bactéria que entra no dente e que vai pro coração, e que vai, se você quiser, vai morrer. Mas aí, qual veio a resposta? Se eu morrer,
Eu vou ver Voltar com Jesus. Jesus. Falei, não, é esta a questão. Nós estamos desviando o foco você aqui. tem razão, morrer não é tão ruim assim, mas calma. Não, calma, mas só um minuto. Que bom que você vai ver Jesus, você tem essa certeza. Mas, assim, brincadeiras à parte, é usar os momentos que a gente tem com eles. No meio de uma conversa. Me ocorreu aqui uma pergunta que eu acho que é oportuna. Porque quando a gente fala sobre colocar o próximo superior a nós mesmos, amar o próximo como a ti mesmo e tudo mais, a gente pensa muito fora de casa. Mas é muito comum que na criação de irmãos, esses irmãos, como você falou, eles se estapeiam, eles se provocam o tempo todo, eles se amam, ok. Mas vocês conseguem oportunidade de trabalhar esse conceito que não vai ser utilizado só dentro de casa, mas dentro de casa? Sim. Muito. Não tem Na verdade, o fato de se ter irmãos é o maior campo de treinamento para essa aplicabilidade. Porque o profeta não tem honra em sua própria casa, né? Então, dentro de casa, a gente tem o maior espaço para lapidar isso daí, né? Eu por ser filha única, eu sou filha única, neta única, sobrinha única, no lado, tudo única. Então, para mim era muito difícil algumas questões de vê-los, relacionamento entre irmãos, e eu falava pro André, isso é normal, né? É normal. Mas uma coisa que eu sempre falo pros meninos é assim, esta aqui é a família de vocês. Você tem que amar o teu irmão. Ah, mas ele me irrita. Eu sinto muito. Deus mandou a gente amar o irmão mesmo que irrita. E aí, assim, tem oportunidade quando eles estão com os amiguinhos e às vezes dá aquela excluída no irmão. Aí eu fico sempre de olho, chego e falo, viu, por que você fez isso? Seria legal? Então, assim, todo momento a gente tem que estar de olho naquilo que os nossos filhos fazem. Agora, eu não sei o que é ter irmão, né? Mas deve ser um pouco irritante mesmo, de vez em quando. Então... Mas tanto quanto é irritante ter irmãos dentro da igreja. Imagina, Rony. É tão tranquilo. Não, uma relação tão tranquila. Isso é muito interessante, né? É que a gente tem dentro das nossas casas a ambiência correta para que nós consigamos implementar aquilo que vai ser necessário, os valores corretos para eles viverem a vida fora de casa. Realmente, quando a gente falou sobre cultos domésticos, não precisa ter uma liturgia, né, um roteiro que você cumpra todos os dias. Sim. Mas ambas têm as suas liturgias. Quando você falou, eu faço as minhas intervenções nesses momentos, ou você falou, eu faço em outros momentos, são suas intervenções e vocês criaram as liturgias de formar o caráter cristão dos vossos filhos. Gostaram dos vossos filhos? Vossos, né? Legal. Vamos falar da Bíblia, né? Tem uma coisa que meu marido gosta de fazer com eles, que ele pega um trecho bíblico, às vezes daquele livro Bíblia para Crianças, aquela trilogia, não lembro quem que escreveu. Se for trilogia, C.S. Lewis. É o Senhor dos Anéis. Calma, não. Bíblia para Crianças 1, 2, 3. Não vou lembrar o nome, mas depois o Rony vai pôr aqui na telinha. Vou colocar. Editor, se vira, editor. Coloco aqui, ó. Aqui, ó. E aí, o que o Alexandre faz? Ele lê e ele fala, eu vou fazer perguntas no fim. E vai ter prêmio. Então, fica os três dinheiro. assim, ó. Assim, prêmios em dinheiro. Prêmios em chocolates, prêmios em bala fine. Tô ligada. Enfim, prêmios. E aí, as crianças ficam assim. Aí, quando chega no fim, ele vai fazer perguntas. E aí, essa questão do irmão é muito interessante, porque a pergunta que ele vai fazer pra Sara, de 12 anos, não vai ser a mesma que vai fazer pro Thomas, que acabou de fazer 8. E a Sara que respondeu do Thomas. Óbvio, né? Mas ele separa as perguntas e exige níveis diferentes de cada um. E aí, isso é uma coisa que a mais velha foi aprendendo. Não só nessa situação, mas em outras, de que existe uma demanda diferente com o mais novo e que não é injusto com ela. Né? Então, considere a necessidade dele, o nível intelectual dele, a compreensão dele, e tudo bem ele ter uma pergunta mais fácil. Sabe o que é também? E Assim, faz parte, né? Em casa... muito é dado, muito é cobrado. Em casa a gente não tem muito verniz. O que você falou aí de relacionamento com irmãos da igreja, assim, você tem um pouquinho mais de verniz. Sim. Então, em casa a gente é quem a gente é. Ponto. Sincera, sem cera. Sem cera nenhuma, sem máscara nenhuma. Então, ali dentro eu consigo, na relação entre eles, ver qual é o que irrita mais, o que pentelha. Hoje eu tava vindo no carro, a gente tava ouvindo Van Halen, que eu amo. Sim. Me julga, né? Me stop julga. loving you. E o Levi... Você não pode cantar nesse microfone. Pode, esse pode. Esse é The Voice. E o Levi, cara, tava com um pedaço de sei lá eu o quê. Expus meu filho. Perdão, filho.
Um menino, um dos 3... Um santo. Estava dentro do meu carro? Estava. E o mais velho sentado na frente, né? Ao lado do passageiro. E ele estava fazendo a bateria. Totalmente descompassado. Cara, começou a irritar. Então ele batia No banco dele. Só que aí ele... E o fulano... para de bater que você tá me irritando. E o fulano batendo descompassado. Aí ele começou... Ele estava irritado por 2 motivos. Primeiro, porque estava fora do compasso. E segundo, porque ele não parava de bater. Aí ele começou... Aí os dois começaram... E eles estavam tirando o meu momento de Van Halen. Entendeu? Entendi. Mas, quando eu parei o carro, eu falei, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aí a gente, sem brincadeira, foram 5 minutos na garagem falando sobre por que irritar o outro. Por que fazer isso, tal. Mas numa boa, sem... Essas coisas, eu podia estar muito irritada, porque eles realmente tiraram o I Can't Stop Loving You, entendeu? Mas a gente tem que usar todo momento. É difícil. Eu falo muito pros meus, essa coisa de irritar. Eu tenho isso com minha mais velha e meu mais novo. Eles se irritam. A do meio, eu falo que ela é princesa. Tipo, ela não se mistura com esta gentalha. Mas ela é mesmo. Ela é, né? O mais velho e o mais novo se atiçam. E aí, assim, é brincadeira, mãe, é brincadeira. É brincadeira até o momento em que a brincadeira irrita alguém e alguém surta. Pega fogo. Então, o que eu falo pra eles? Quando você tá provocando, você tá sendo uma pedra de tropeço pro outro. É isso aí. Então, o seu irmão se ira e ele peca porque você foi pedra de tropeço. Aí você não usa aquele versículo falando que é melhor... amarrar a pedra. Bem, eu escrevi e preguei na geladeira. Nossa, vocês sabem de que versículo que eu estou falando. E pro fundo do mar. Com a pedra no pescoço, do que irritar e levar um pequenino. Eu falo, você tá vendo? Eu tô falando que eu sou. Fiz um papelzinho. Tem que fazer, gente. Botei os versículos, fiz uma tabelinha. Falei, cada vez que alguém provocar, vai ganhar um adesivinho vermelho. Paulinha, 5 adesivinhos vermelhos, aí até... Quem é a favor da educação positiva, eu acho que vai ouvir a gente, vai ficar um pouco tenso. Queridos. Tem problema. Mas assim, eu falei muito. Aí eu cansei de falar. E eu falei o seguinte, vocês já sabem, vocês já estão virando zoinho quando eu falo, vocês já sabem o versículo, vocês já sabem o princípio. Vocês estão escolhendo fazer, escolhendo pecar. Então eu não vou ficar avisando mais, não tem mais aviso. É bolinha vermelha. Você tem 3 chances, 5 chances, não lembro como é que era. Você tem um gráfico mesmo? Tenho. Explica pra mim. Posso mandar uma foto por aqui? Explica pra mim. Explica e depois a gente põe a foto. É uma tabelinha com os 3 nomes. Eu não lembro se eu coloquei 3 ou 5 chances para cada um ali. Uhum. E o que eles iriam perder era o passeio com a vovó. Uhum. Que 2 vezes por semana eu vou dançar jazz e eles ficam com a vovó. E aí, vovó, né, vai no cinema, leva no shopping. E aí eu falei, quem não cumprir, quem escolheu, porque vocês já foram orientados, é escolha agora, vai ter que vir assistir mamãe dançar enquanto os irmãos vão passear no shopping. Você tem algo semelhante? Não. É a minha memória mesmo. Mas não... Isso, não tem. Isso é um quadro negociado. Recurso visual para eles visual negociado. Mas assim, foi uma vez. Acho que... Não vou expor ninguém. Não expõe. Teve uma que perdeu um dia. Acabou. Não, com os meninos eu não tenho isso visual, mas é uma boa ideia. Mas vou fazer uma pergunta assim. Eu tava me esgotando. Falei, gente, por que eu tô repetindo isso um monte de vezes se vocês já entenderam? Isso uma pessoa que está assistindo a gente pode dizer assim, mas você vai criar um religioso, talvez, porque você vai criar um sistema métrico de recompensa e de punição que você vai ter, na verdade, uma pessoa que vai tentar se enquadrar as tuas regras, mas não necessariamente não vai introjetar esses valores. Eu entendo que isso é um risco, mas que ele é também parte de um equilíbrio, junto com o ensinamento dos princípios e o trabalho do Espírito Santo e da vontade do cristão de se enquadrar naquilo que Deus está pedindo. Acho que é um incentivo, né? Eu acho até um lembrete. Eu acho que faz parte, né, o domínio próprio. Tem um versículo, eu não sou boa de referências, mas diz: o pecado está à porta e bate, cabe a você dominá-lo. Então, as crianças precisam de treino de domínio próprio também, treino de controle. Só as crianças. Nós não. Nós não, né? Mas o versículo tá lá também.
pecado tá à porta e bate. Você tem que dominar, então você já sabe o princípio. Mas você sabe o que eu acho que é Você legal? já sabe É que até você não pra pode ser pedra eles de tropeço. lembrarem, porque assim, de verdade, quantas É um vezes a gente recurso. faz e nem lembrou que fez? Ah, mãe, quando que eu fiz isso? Como assim, quando? Você fez ontem, a gente falou sobre isso ontem. Às vezes é algo, vou usar aqui uma expressão, mas às vezes é um pecado de estimação. Sabe aquela coisa recorrente? Mal percebe Nem que faz, percebe né? que tá fazendo. Então, às vezes, eles precisam desses reforços, assim. E eu vou falar, eu trato com leveza Tá. isso eu também, não trato né? com muita leveza. Não, eu trato. Então, Que às bom, vezes, eu amiga. começo a ouvir de longe alguém falando, eu Entendi. falo, olha a bolinha vermelha voando, vai chegar no negócio. Aí eles meio que dão risada e pegam, entendeu? Então, não é assim, ó, eu vou pra bolinha vermelha. Não é esse contexto. É tipo, ó, controla, a bolinha vermelha tá chegando, vai lá. Gente, a Paulinha é muito mais equilibrada do que eu. Não se esqueça que tudo que nós plantamos hoje, colheremos amanhã. Lindos, mamãe ama vocês. Eu já não falei que eu vou ser uma ótima sogra? Não, mas Ó. o que é interessante, assim, e é claro que eu estou falando aqui, não num tom de, você vai plantar e amanhã você vai colher. O que eu digo é o fato de que nossos filhos, eles são, em grande parte, formados por nós. Ah, Eu não vou dizer que são só formados por nós. A gente já conversou já na outra episódio, inclusive, existe a questão da personalidade, existem outros influenciadores, mas a gente também falou do percentual de influência do homem e da mulher como casal sobre a vida da criança. A gente falou sobre o fato de que se você ensina o menino no caminho que deve andar, ele quando ficar velho, ele não vai se desviar dele. Então tem um pouco daquilo da Paulinha ter dito assim, olha, eu prefiro não colocar numa escola confessional para que ele, ao ver pessoas errando, eles possam olhar e falar, opa, peraí, isso daqui não tem nada a ver comigo, e a Paulinha possa chegar e falar, por isso que eu falei para vocês, não é uma igreja. Sim. E mesmo na igreja, a pessoa pode encontrar também, se você usar essa mesma regra, pessoas que estão errando e vão entender, quando foram expostos diante daquilo que é correto, que aquela pessoa está errando. Sim, a gente falou sobre isso. Uhum. Agora, o que eu acho que é interessante a gente trazer é assim, a minha percepção é de que, e eu jogo na mesma cartilha que vocês, nós precisamos disciplinar os nossos filhos. E eu não estou falando disciplina no sentido de vara e correção. Eu estou dizendo de você criar um sistema discipular que tenha disciplina nesse sistema discipular. Então, quando você fala sobre formar discípulos, você acaba sendo o mestre, né, daquela pessoa, nesse caso da sua criança, vira o referencial. Por ser referencial, tudo que você fala tem que ter coerência. Né? Então, a gente já falou sobre o fato de nós termos a coerência, não naquilo que falamos, mas daquilo que nós fazemos. Coerência e consistência. Coerência e consistência, porque senão você perde a autoridade. Isso. A construção da sua autoridade está na coerência e na consistência. Tá? Então, qualquer pai que está ouvindo a gente falar, eu quero criar o meu filho e eu quero preparar ele para o futuro, vamos para a Bíblia, que a gente já falou, olha, de tudo que a gente entendeu, a Bíblia precisa ser exposta. Falamos até, inclusive, sobre o fato de que na nossa igreja ela serve como uma boa referência que a criança, até os 11 anos, é exposta 2 vezes na leitura integral das Escrituras. Sim, uhum. E aí falamos, mas só ser colocado? Não, mas está ali. A informação está ali. É, como você falou, também sobre aquela mochila que você vai utilizando conforme é necessário, ok? Tá. Aí você a gente trouxe para cá sobre as práticas que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa rotina e a forma como nós fazemos estas coisas. Tá bom. E como é que você faz em relação às influências externas? Porque dentro daquilo que está nas suas mãos, você está me dizendo que vocês estão tentando cumprir da melhor forma possível. A gente tenta cumprir, não que a gente consiga cumprir, mas a gente tenta cumprir. E quando você vê que existem influências que estão saindo das suas mãos, que é o caso que vai começar a acontecer a partir de agora com os de 12 anos que começam a deixar a referência dos pais e começam a ter referência nos amigos. Olha, uma coisa que eu sempre tive preocupação, sempre, era o que eu queria que os meus filhos tivessem amigos, que eu conseguisse ajudá-los desde pequenininhos a construir amizades com outros meninos cristãos. Então, assim, na nossa igreja a gente tem um sistema de koinonias, que são grupos pequenos de estudo bíblico, e nós, desde sempre, escolhemos estar em grupos que tivessem crianças da mesma idade que eles. E hoje a gente está colhendo já
né, frutos disso. Então, eles têm uma turma que desde pequeno eles são bem amigos, nós conhecemos os pais. Você vê como é que as crianças, elas... já vi, por exemplo, eles em situações de um tá em dificuldade, chateado, o amigo vai lá antes dos 12 anos, isso, né? Então, assim, você também tem que ser intencional aonde você vai se relacionar. Porque o seu filho, até então, você leva ele para os lugares, né? Então, o seu círculo de amizade vai fazer essa diferença. Então, a primeira coisa que a gente, né, eu e o André, a gente sempre ponderou muito vamos nos relacionar, lógico que tem outras, mas vamos focar em pessoas que tenham filhos na mesma idade. A primeira coisa. Cristãos com filhos da mesma idade. A ideia, acho que ela está colocando, é você filtrar o tipo de influência que está vindo. Né? Agora, por exemplo, na escola, a gente não consegue fazer esse filtro, né? Mas... automaticamente, você pode, entendeu? Então, por exemplo, tem determinada situação que é convidado para a festa do fulano. O fulano, eu sei que eu estou dando um exemplo hipotético, tá bom, gente? O fulano, a família é X, a gente entende como é um pouco da família, o menino é um menino complicado, tal. Convidou para ir na festa, convidou para ir no cinema, convidou para... Não vai. Por quê? Não, hoje não dá, tal. Eu ainda tenho esta oportunidade de falar não. Agora, o meu filho que fez 12 anos, eu percebo claramente como a amizade já faz diferença na vida deles. E ele tem a turminha dele. Então, eles conversam. Na escola, agora, tá todo mundo da igreja indo estudar na mesma escola ali. Então, eles acabam ficando juntos. Isso é uma coisa muito boa, mas também precisa se tomar cuidado. Pro bem e pro mal, né? Pro bem, mas eu ainda não tenho... influências diretas que eu possa dizer, nossa. Mas a gente sempre fala, como é que é aquele lema? Passarinho que dorme com morcego, como é que é aquela Tem que coisa? aprender a dormir de cabeça para baixo. Então, assim, você vai conviver... Eu nunca ouvi esse Não, tem um que é assim, pardal que anda com João de barro, tem que... não, isso é do morcego. Na verdade, eu não sei, né? Porque eu não falei direito. São duas diferentes. Vou ensinar para vocês. Ó, porque aqui, inclusive, Então no Vozes do Futuro, a gente também ensina cultura inútil. Cultura inútil. Cultura inútil é... Pardal que anda com João de barro acaba virando ajudante de pedreiro. A outra é passarinho que anda com morcego tem que aprender a dormir de cabeça para baixo. Ou seja, se o seu filho andar com o fulano e ele é muito diferente, ou o fulano vai ficar parecido com você, ou você vai ficar parecido com o fulano. Na real, a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é o Bruno Tamieto, que ele tem falado como não ser um banana. O cara é gente boa. Boa, gente. Não, ele tem trabalhado o como não ser um banana. E uma das coisas que ele comentou num dos episódios, ele falou o seguinte, cara, se uma pessoa anda com 5 alcoólicos, ele vai ser o 6º alcoólico. Porque é o famoso diga-me com quem andas que eu direi quem és, que é um ditado, mas a Bíblia fala, né? A Bíblia fala assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. É isso. Inclusive, o que acaba interessante nisso que você está falando se eu tenho várias pessoas que são filhos de irmãos em Cristo da igreja que eu congrego, que estão estudando na mesma escola. Mesmo entre esses irmãos em Cristo, você sabe quais são os filhos que são aqueles que têm maior tendência para fazer coisas erradas e aqueles que têm menor tendência. Sim. E aí você também, nesse momento, pode interferir. Eu não sei durante a adolescência como é que vai ser. Então, o que eu estou pensando é isso, porque na verdade... A gente não chegou ali ainda. A gente passa... a gente começa aparentando de uma posição de muita autoridade com as crianças muito pequenas. Sim. E à medida que vai chegando a adolescência, a gente tem que transferir a forma de educar para uma forma de influência. Porque a autoridade na vida dos nossos filhos, a autoridade que eu digo assim, a voz de comando acerca do que você vai ou você não vai fazer, ela vale até a porta de casa. A partir do momento que você deixa ele em algum lugar, dali para frente, é com ele. Excelente. Então, à medida que a criança vai crescendo e os nossos filhos mais velhos já estão caminhando por este caminho, eu quero... E isso é um equilíbrio que é muito importante da gente criar, ainda na fase da autoridade com as crianças mais novas. Se a gente cria um relacionamento em que o nosso filho tem muito medo de trazer para nós as suas falhas,
e os seus pecados e os seus erros cometidos, porque tem muito medo da consequência, ou enfim. Quando chegar o momento em que ele tem a oportunidade de esconder isso de você, a chance dele esconder é muito maior. Então, você quer chegar numa situação em que você pode ser um ponto de referência para o seu filho e falar, mãe, eu acho que eu fofoquei e deu ruim porque fulano ficou sabendo. Eu tenho meninas, né? Ih, não, menino não é fofoqueiro não, gente. Que isso? Dizem que quando o homem dá pra ser fofoqueiro, é pior, né? É pior. Na verdade, eles não Mas- são fofoqueiros, eles contam as coisas que aconteceram. São fatos. Eles relatam, né? Relatos. Então, eu quero que ela traga pra mim, sem medo de eu dar um chilique de que, como eu já falei, que fofoca é pecado. E poder falar, poxa, filha, e aí, você tá vendo a consequência? Como é que a gente pode remediar isso, né? Você tem que pedir perdão pra alguém? Ai, mas eu não tenho coragem. Bom, ora, respira, conversa com isso, Deus, na vamos verdade, ver com amanhã tudo, se a gente, né? tem coragem de pedir perdão, mas acho que é nessa direção que a gente tem que trabalhar. Essa semana, Então- eles estão em semana de prova. Aí, sim, na conversa do carro, eles estavam contando, tal, o que aconteceu, e que fizeram a prova, e que o menino colou, e que o meu mais velho falou, mãe, eu vi ele colando e não falei. Você acha que eu devia ter falado? Pra ele ou pro professor? Pro professor. Eu falei, eita, pega, o que eu vou falar agora, né? Porque assim, ele falou, sabe o que é? Esse menino, ele nunca tira nota alta, ele tem dificuldade. E quando ele chega em casa, se ele tira nota baixa, ele apanha muito. Aí eu já falei, ai. Aí eu já fiquei, né? Falei, bom, deixa eu ouvir mais, fale-me mais sobre isso. Assim, olha, então assim, eu quero ter uma relação... complexidade do fato, Não, né? então eu quero ter uma relação com os meus filhos a ponto dele chegar, por exemplo, se ele tirou uma nota baixa, ele vai ter uma consequência. Primeiro que ele vai tirar algumas coisas, mas eu sempre falo para os meninos, ó, o negócio é o seguinte, tirou nota baixa porque tem dificuldade, é uma coisa. Tirou nota baixa porque ficou no Sem se esforçar, videogame, entendeu? Ao invés de estudar, a consequência vai ser outra. Porque eu sei, eu tô olhando, é aquilo que eu falei, eu tô vendo que você não se esforçou. Mas aí, assim, o nosso papo foi desde o, puxa, mãe, eu vi que aconteceu algo errado, eu vou ser um delator, mas ao mesmo tempo eu não vou falar, mas puxa vida, olha só, ele vai chegar na casa dele, ele vai apanhar e ele diz que apanha muito. Então, eu fiquei assim, mas é esse tipo de conversa e de abertura que eu preciso ter com os meus filhos. Porque daqui a pouco, o meu mais velho, a gente já tem papos, assim, bem cabeça, né? Com o pai é um tipo de papo, com a mãe é outro tipo de papo. Mas eu preciso ter essa abertura. Os meus filhos precisam entender que dentro de casa é um lugar de segurança. é Isso. por causa disso, dessa transição para um ponto de influência na vida Exatamente. deles. Mas o meu... Não é permissividade, é segurança. Não, eu entendo que passa segurança, gosto disso, acho que a casa ela tem que ser um porto seguro, Sim. mas eu já ouvi uma pessoa falando uma coisa muito interessante em relação a isso, que os navios não foram feitos para ficarem atracados, eles foram feitos para viajar. Então, eles, na verdade, eles são... Só o seu, porque os meus filhos vão ficar em casa até os 27 anos. É feita toda a manutenção em casa, mas o porto seguro só serve para manutenção, porque ele vai sair de lá, de casa. Mas é por isso que é legal eles poderem trazer, pra gente conseguir a manutenção. Fato. Mas difícil, viu? Mas, Débora, o que eu acho que a gente tem que trazer aqui à tona são 3 coisas, tá? A primeira delas, eu queria pensar o seguinte, eu sou uma mãe, estou ouvindo, ou um pai, espero que tenhamos pai assistindo aqui, né? Porque a gente tem falado como os pais têm sido omissos em relação à criação dos filhos, eu tenho falado isso, não vocês necessariamente, não quero colocar a palavra na boca de vocês. Não, pode falar aí, não dá nada não. Qualquer coisa a gente... Segurar a A onda. gente responde aqui embaixo pra você. Não, porque Tem que fazer assim A aqui, gente ó. responde aqui. o que eu tenho falado sobre omissão é assim, não adianta você dar presente sem ter presença, e não adianta você ter presença sem que você tenha autoridade, não adianta você ter autoridade sem que você tenha conteúdo. Você tem que ter todas essas coisas para que você possa influenciar o seu filho. E aí, a mãe, ela está ouvindo isso daqui falando, puxa, mas meus filhos já têm 15 anos. Eu não tenho tempo de começar a construir esse relacionamento. Eu me converti agora, minha família está se convertendo agora. A primeira coisa é que eu acho que, sim, houveram perdas. Já teve muita coisa que deixou de acontecer, mas o fato é que nós precisamos agir com isso. O que esse pai, o que essa mãe, ele deve fazer?
existe algum recurso que vocês entendam? Porque, veja só, tudo que nós estamos conversando aqui são com duas mães que construíram desde o nascimento de seus filhos e que estão entendendo que vai ser desafiador o momento dos filhos chegarem na adolescência. Agora, talvez alguém está assistindo a gente falando, não tem nada dessas bases. Essas bases cristãs, algumas desses valores existem, mas não as bases fundamentais cristãs estão aqui. Então, acho que a primeira coisa é dizer o seguinte, talvez você não tenha dado as bases bíblicas, porém, pode ser que de repente você tenha dado alguns valores que já construíram um nível de relacionamento com os seus filhos. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que, assim, a gente entende que as pessoas podem buscar em Deus, através da oração, recursos sobrenaturais para que o Senhor intervenha e cure aquilo que não foi feito no passado, ok? Beleza. E o que mais? Aí eu vou fazer a pergunta para vocês, porque essa daqui, esse o que mais, vocês não têm como responder antes de responder essa. Vocês falaram para mim sobre poder instruir os filhos, mas vocês estão me falando um pouquinho de ser amigos dos filhos de vocês. De certa forma, quando você fala, Paula, que eu quero poder ser a pessoa que a minha filha chegue para mim e diga que ela fofocou sobre uma determinada coisa e compartilhar comigo, ela, na verdade, está compartilhando com você alguma coisa que tem uma vinculação de amizade. Tá? Você vai refinar para mim se sim ou não. E a Débora, quando ela diz para mim assim, olha, eu também estou trabalhando com os meus filhos, conversando sobre determinados assuntos, e o pai conversando sobre outras coisas, a gente está dando esses elementos aqui também. Em certos momentos, você espera que ele volte para você depois e compartilhe. Algumas pessoas falam assim, pai tem que ser autoridade. Outros falam, pai tem que ser amigo. Qual a resposta de vocês? Vamos lá, raciocina comigo aqui. Vamos lá. Quando a gente fala... Pronto, agora ela vai falar coisas inteligentes. Vai sair. Bom, se ia sair, acabou, agora né? Você já me desconcentraram. Agora desconcentrou. É que isso dá ibope. A Débora tem haters já, viu? Gente, eu tenho haters. Ela tem haters. Ai, não deixa as pessoas falarem. Gente, como assim? Eu tô muito famosa, eu tenho hater. Se você que está assistindo a gente acha que a Débora interrompe muito as pessoas, escreva aqui embaixo. Escreva pra valer. Escreve que eu vou descobrir quem é você. Vai lá. Vai lá, segue. O fato dos nossos filhos trazerem a informação, por exemplo, mãe, eu fiz um negócio na escola hoje, ou mãe, aconteceu um negócio super legal hoje. O fato de ter esse tipo de conversa não determina que este relacionamento é uma amizade. Uma amizade, ela contém esse tipo de conversa, mas ela não tem uma estrutura hierárquica. A estrutura hierárquica entre pais e filhos, ela tem que existir uma autoridade e um respeito, mas isso não significa que você não pode ter conversas, que você não pode ter risadas, que você não pode ter interações com seu filho, que também existem em relacionamentos de amizade pura. Mas não se confunda, dentro desse relacionamento em que a gente ri, se diverte, compartilha, pede perdão, existe uma autoridade. Né? Eu acho que tem que ficar bem claro isso. A gente não é só amigo dos nossos filhos. A gente é amigo, mas a gente tem uma posição hierárquica diferente ali. Vocês gostam da palavra mentor? Porque eu gosto de utilizar, já gostei no passado e estou trazendo isso agora, que é assim, eu nunca fui amigo do meu filho. Eu sempre procurei ser uma autoridade para o meu filho e sempre procurei ser uma referência para o meu filho. E sendo referência, eu pude mentorear o meu filho. E para haver uma mentoria, tem que haver um relacionamento que é cordial e que muitas vezes tem elementos que têm uma amizade, mas que eu nunca fui amigo do meu filho. Entende? Quando eu falo esta amizade no sentido prejudicial até, que é uma coisa até... Ela é boa por um lado, mas ela chega a ser até conivente, ela chega a ser uma coisa assim... Essa eu nunca quis ter com meu filho, entendeu? Sim. Entendem? Essa palavra mentoria faz sentido para vocês? Então, faz. Mentorear é você mostrar o caminho. Eu estava ouvindo a Paulinha agora falar assim, como pais, existem vários tipos de amor. Tem o amor ágape, tem o amor filéu, né? Tem vários tipos de amor. Então, assim, o relacionamento... Eu nunca... assim, essa é uma fala muito constante dentro da minha casa. Quando eles começam a falar de algum jeito, ela falou sobre respeito, fala de algum jeito comigo, fala, opa, não sou sua amiga, não é assim que você fala comigo. Aliás, você não deve falar assim com ninguém, nem né? com amigo. Sempre tem que terminar.
Então, assim, eu não espero ser amiga dos meus filhos. Tipo, ai, brotherzinha. Não espero. O que eu espero é que, a partir do amor construído dentro da nossa casa, eles se sintam tão bem que eles queiram sempre estar conosco, independente da idade deles. E eles queiram falar, pai, mãe, olha, tô acontecendo isso, o que você acha? Aí entra a mentoria. Mas é um tipo de amor. Então, assim, quando você tá falando aí de pais, amigos, eu entendo. É aquela coisa do Amigão, pai permissivo. Né? Ai, eu não posso ficar falando que muito, não chama atenção, não corrige, porque tem senão muito vai pai falar que comigo. põe, meu amigão. Gente, não é isso. Eu tenho minhas amigas, o André tem os deles, os meus filhos. Mas é um tipo de amor que eles entendem que eles têm a liberdade. Aí eu volto um pouquinho no relacionamento que nós temos com Deus. Qual é o relacionamento que eu tenho com Deus? Deus como pai. Perfeito. Vou dizer que é riquíssima a sua fala, porque eu já entendo que é exatamente o modelo que a gente tem que seguir. Olha lá, Débora. Ganhou sua estrelinha. Você Obrigada, que está assistindo a gente gente. aqui, a Débora está ganhando a estrelinha dela Nossa, nesse eu tô momento. emocionada nesse momento. Só 3 estrelinhas, ela muda o nível dela. Então, entendeu? agora tudo que eu tinha elaborado, vocês estragaram. Foi legal interromper? A Foi ideia? bem bacana. Você percebeu como funciona com os amiguinhos? Então, eu vou voltar. Mas a relação que a gente tem com Deus, qual é? Primeiro que eu tenho que ter total temor de Deus como meu Criador, como Deus Pai, mas Ele, ao mesmo tempo, é um Deus amoroso, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que acolhe, Ele é um Deus que mentora, porque Ele direciona. O manual do construtor está aqui para eu saber tudo que eu preciso saber. Então, o meu relacionamento com os meus filhos, obviamente não estou comparando, mas tomando como exemplo, é o mesmo que eu tenho que ter com Deus. Sim, a gente falou disso no último. É que a gente espelha com os nossos Exatamente. filhos o que a gente espera que eles tenham com Deus também. Mas, gente, é que eu não sei se vocês percebem a profundidade do que vocês estão conversando, e eu não sei se você que está assistindo a gente consegue entender essa profundidade. Porque, assim, quando a gente vê Paulo falando em Efésios em relação ao casamento, e ele fala sobre a ligação que existe entre o pai, o filho, o Espírito Santo, e o homem e a mulher também, e ali em Efésios ele fala sobre filhos, sobre servos, sobre todo mundo. Ele está dizendo, na verdade, que assim, a gente está espelhando esse relacionamento. Sim. Isso. E, em certo momento, nós falamos que a nossa casa, ela tem que ser um referencial do que é uma igreja. Então, Sim. no final das contas, vocês, em certos momentos, vocês, homem e mulher, esposa e marido, acabam, nós, né, somos um referencial como se fôssemos o próprio Deus, entenda o paralelismo Sim. que eu quero colocar, para os nossos filhos. Então, da mesma forma como eu me reporto a Deus com intimidade, mas com respeito, assim também os nossos filhos terão intimidade, mas terão respeito. Exatamente. E da mesma forma como eu também tenho um relacionamento muito cordial ao Senhor, assim também os meus filhos têm esse relacionamento muito cordial. Só que assim, Deus não é meu BFF ao ponto de encobrir os meus erros, não, ao ponto de simplesmente... Não é assim. Não. Esse relacionamento é um relacionamento correto. Mas sabe o que é, Rony? Que é assim, muitas vezes os pais, vamos ver se vocês concordam comigo, eles, quando não se tem uma criação desde pequeno, com limites, os pais, eu acho que eles têm medo de perder os filhos. E falar não, aquilo que a gente falou da outra vez, entendeu? Porque falar não, eles não ficam felizes logo no começo. A gente está criando. Então, às vezes, o pai fica com medo de perder o filho, então falar não, aí eu estou afastando o meu filho. Aí eu vou dar um limite X, ele não vai gostar, ele vai se afastar. Isso é uma mentira, é um engano, e eu entendo assim. Que a gente precisa voltar para o referencial bíblico. Exatamente. Eu ia ser até penteca aqui, vou ser bem crente, mas eu acho que o diabo quer muito que os pais, inclusive os pais cristãos, tá? Que eles sejam mais permissivos. Porque, às vezes, eles têm o engano de que falar não para os seus filhos, você está afastando. O seu filho precisa de limite. Ele pede por limite. Ele quer limite. Só que ele não sabe o que ele quer. Mas você, como pai e mãe, servos do Senhor, você tem que saber que seu filho precisa de limite. Mas eu acho que isso é uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, porque
Todo mundo tem um influencer de estimação que vai lá e segue. Tipo dica de mãe de 3. Dica de mãe de 3, o criando irmãos. Isso aí. Como não ser um banana. Como não ser um banana. Todo Isso mundo é legal. tem. E assim, por mais que aliás, não, de verdade, esse nome é muito legal. O nome é bom, né? Uma sacada boa. Não É seja um boa. banana, né? Não, como é isso aí? a gente se esforça, claro, para trazer preceitos que são bons, Sim. né? Que são bíblicos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o local onde a gente se alimenta das nossas dicas Sim. de como ser mãe, de como ser pai. Fato. Então, por mais que seja muito fácil passar um Reels e assistir da nossa coleguinha preferida que a gente gosta de ver, a gente precisa voltar sempre e usar como filtro a palavra de Deus. E como tá lá em Efésios, toda a descrição, né? Homens com suas mulheres, filhos com seus pais e tá. E no fim, Paulo fala, isso tudo, porém, é um mistério, mas eu me refiro ao relacionamento de Cristo com a igreja. Porque ele está fazendo esse link. Sim. Então, se a gente está com dúvida se a forma de educar filhos, da forma com a quantidade de nãos que a gente está falando ou deixando de falar, se tá bom ou se tá ruim, vamos voltar lá para Efésios, vamos enxergar o nosso relacionamento com Deus e vamos prestar atenção. O que eu estou fazendo com o meu filho é como Deus faz comigo? Porque se eu estou reproduzindo uma coisa totalmente diferente, então talvez não esteja correto aquilo que eu estou fazendo, né? A gente tende a replicar aquilo que nós entendemos como sendo correto ou na forma como nós somos expostos durante a nossa própria criação. É assim que a gente costuma fazer. Dentro do meu case que eu trouxe sobre uma pessoa que converteu-se há pouco tempo, tem um filho de 15 anos e se ainda dá tempo, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é o seguinte, antes de você querer educar o seu filho nos conceitos teológicos, bíblicos, você precisa se fundamentar. Porque foram construídas bases do qual essa pessoa ela está distante. Por mais que a pessoa ela tenha entrado com profundidade no cristianismo, tem questões que levam tempo para que eles possam se fundamentar. Sim. Então, assim, eu acho que uma grande dica para qualquer mãe, para qualquer pai é como é a sua vida com Deus, como é a sua construção teológica, como é o seu relacionamento com Deus, como é o seu conhecimento das Escrituras. Porque você só consegue mentorear alguém com base no seu próprio background. Se o seu background ele não é um background construído nas bases corretas, você não tem como influenciar com bases corretas. Você não tem nem ferramentas na sua mochila. E uma vez que você tenha isso estruturado, eu entendo, voltando à tua pergunta, que não há problema algum, inclusive acho que deve ser feito assim, de chegar para o seu filho de 15, 16 anos, que diferentemente do de 9, já é mais capaz de compreender as coisas e dizer, até agora eu errei nestes pontos. E a partir de agora vai ser diferente. Excelente. Vai ser diferente. Mas eu sempre pude fazer isso, agora eu não posso mais? Sim, porque eu percebi que eu errei e agora eu vou tentar... E aí por querer o seu bem, eu estou A me partir de mudando hoje para que vou você mudar. seja moldado. Vamos lá, mas isso não é uma coisa fácil. Não. Então, eu acho que talvez uma dica que a gente pode dar é voltar a falar do amor. Então, você pode chegar para o seu filho mais velho, que sempre fez e você sempre permitiu e você vai mudar, mas explicar com amor. Não, sempre com amor. Sempre. É que é difícil, porque assim, vamos lá, vamos pegar esse case aí. Você acabou de entender qual é a verdade. Então, você ainda também tá... Às vezes a gente tá naquele afã de conhecer a Cristo e a gente vai mudar todo mundo. E aí, não, é goela abaixo. Não é goela abaixo, calma. Né? Primeiro que quem transforma não é você, quem transforma é o Espírito. E com o seu filho, muitas vezes, dependendo da idade dele, ele não vai... Muito mais... Pode ser que aquele que foi criado dentro dos preceitos cristãos, tal, ele vai ter uma hora de rebeldia. E o que está fora também. Então, eu acho que a dica que a gente pode dar é o conversar com amor e não espera não existe uma formulinha mágica, mas espere, faça, mas assim, joelho no chão e fala, Senhor, me dá sabedoria para falar como falar. Porque Deus dá. Na liberalmente. verdade, essa mãe vai se unir a nós que já estamos tentando com o joelho no chão há muito tempo. Mas bora com a gente, porque não é pedir por fácil. sabedoria. No final das contas, a gente volta para a base do cristianismo, que é a dependência de Deus. Sim.
o fato de que os nossos recursos, eles são bons, mas eles não são suficientes. A gente não tem suficiência própria. Não. A gente tem dependência do Senhor. Que você precisa se esvaziar de si mesma, você precisa morrer em si mesma. A Bíblia propõe isso. Então, quer dizer, mesmo que você tenha sido uma pessoa por 30 e poucos anos, estou pegando o case aqui, e você tenha tido um filho, você tem que desconstruir tudo isso. Você precisa desconstruir. E a única forma de você conseguir influenciar o seu filho é que você exponha, inclusive, que você está num processo de reconstrução, de desconstrução de algumas coisas e reconstrução de outras. E conduza junto, né? Isso é até uma forma de você ganhar o seu filho pelo exemplo. Exatamente. Né? E não goela abaixo. E não goela abaixo, nunca Nada goela goela abaixo. abaixo Né? É isso. Pergunta muito rápida para vocês. O percentual de amigos não cristãos do casal. Você tem muitos amigos? Você fala uns 10% só, uns 15%. Quantos por cento vocês acham de amigos não cristãos, casais que vocês têm? Que faz parte da rotina de vocês, entendeu? Sim, deixa eu pensar. Não precisa ser exato, tá, gente? É só a gente tá no podcast, quando tem, pode ficar tranquilo. Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Acho que uns... Não, olha pra mim, a sua vida é a sua vida. Ficou Cada um pra tem mim. sua vida, né? Acho que uns 20. 20%? 20, 25. Tá bom. Então, você está falando que 75% dos casais cristãos que estão satelizando do relacionamento de vocês são cristãos. Isso. E você? É, por aí. É isso aí também? Uns 80% cristãos. Tá. Nossa maior rede de relacionamento são de pessoas cristãs. Até dentro da coerência Próximo, daquilo que vocês né? comentaram. Do que vocês comentaram, porque assim, você tenta... Conhecer, a gente conhece um monte de gente, né? Mas De quem convive amizade... eu nem vou pedir para vocês falarem nomes, porque assim, tem muita gente que acha que a gente é amigo da gente. E você fala, mas você não falou que sou amigo? Eu falo, não, você é meio conhecido, no máximo um colega, assim, né? Enfim. Eita, que eu já fiz isso aí. Você sabe que tinha uma pessoa que a menina me falou assim, a pessoa que eu considerava um tio. Se você está assistindo isso daqui, você sabe quem é você. Oh, meu Aí ela Deus. falou assim, é um conhecido da família. O dia que ela falou conhecido da família, eu falei, nossa, eu virei um conhecido da família. Verdade. Misericórdia. Eu fiz um contrário uma vez. Mas fica tranquilo, viu, Adriele? Fica tranquilo. Ai, que horror! Falei, Ai, meu Deus. Eu fiz o contrário. Uma vez uma pessoa, enfim, falou um negócio pra mim, aí ela falou, pensei que nós éramos amigas. Eu falei, nós nunca fomos amigas. Nós éramos conhecidas. Ai, que tenso. Aí você fala assim, Brava, a partir né? de agora podemos ser. Mas... Ou não. Ou não. Vamos agora colocar... Mãe de menino, gente. Colocar é algumas, papuf. Isso é verdade. Nada A diferença delicada. Entre mulheres Você e homens tem percebe, diferença. Além do que também tem a personalidade da mãe também, né? Senhores e senhoras, como vocês abordam questões como identidade de gênero, sexualidade e outras pautas sociais contemporâneas com seus filhos? Acho que essa pergunta dá uns 5 podcasts só ela em si mesma. Mas tenta né? Umas poder 8 de aulas concisão. Eu vou falar falar primeiro, porque ela fala mais sobre esse assunto e ela domina Tá melhor bom, do que eu. tá bom. Que ela sabe todos os LGBTQIA+, mais. Ela sabe todos. Plus. Com os meninos, assim, ó, o Tito, ele ouve, né? Então, assim, mas com os meninos eu falo abertamente. Assim, ó, existe tal gênero. Deus criou homem e mulher e ponto. Eu me baseio naquilo que eu creio, tá? Mas existem outros tipos de... Aí a gente vai falando, né? Quais são todos os gêneros aí que eu conheço. Aliás, a Paulinha ensinou numa aula que ela deu alguns que eu não sabia muito, Que mas eu garanto enfim. que se fizer um up-to-date já deve estar desatualizado. Amanhã... Não, você e já eu acho deve- que ela tá até confundindo gênero com atração. Mas Aí. deixa que ela... Viu? Não. Mas na assim, verdade, a gente assim, fala... você tem a aula gravada? Não, isso não foi gravada, né? Não foi. Tá bom, a gente vai gravar uma hora e vocês vão ter acesso. Mas assim, eu falo com os meninos de forma muito... Mas qual que é a minha preocupação? Eu tenho a preocupação de que eles entendam que isso não é o que Deus propôs, Ok, mas eu quero que eles tenham respeito, ok. tá? Por quê? Porque o momento em que nós vivemos, você pode não concordar, ok, mas você não pode destratar, você não... Primeiro por ser cristão, Sim. ponto. Mas é porque tem aquele lance, né, menino, principalmente menino. Então, assim, nós falamos abertamente. Hoje teve uma situação meio esquisita. Uma mulher estava na rua conhecida, nossa, e uma outra mulher mexeu com ela.
E aí essa pessoa tava assim, gente, mas a mulher mexeu comigo. E o meu do meio, nossa, como assim? Mexeu com você, né? E aí eu falei, ô filhão, mas você... Não, mãe, eu sei que tem mulher que gosta de mulher. Não é essa a questão. A questão é que, tipo, mexer com ela foi... Foi pior ainda. Foi o comentário, muito né? sincero, né? Mas assim, a minha maior preocupação com os meus filhos eles precisam saber, mas eles precisam saber como se posicionar. Eles não podem alienar. Não é para ser best, mas eles não podem tratar mal, destratar, ou, sei lá, dentro de um ambiente escolar, que existem casos, né? Já com a idade deles, você vê claramente. E, inclusive, dentro das escolas confessionais. Não, eu estou falando dentro da escola confessional. Deixamos claro isso. Tem Ok. Tem uma certa idade lá que tem um menino que ele é totalmente... Aí os meus filhos, às vezes, vêm contar histórias que aconteceram já com trejeitos. Pode parar. Não é pra zoar. Você quer conversar, você fala o que aconteceu. Mas então, assim, respeito. Eles precisam aprender, saber o que tem, mas tem que ter respeito. Longe. Não quero que tenham... Se eu puder, eu tento Mas cercar esse o relacionamento. longe é por questão de... Cara, eles estão em formação. Essa é a palavra. Ponto. Formação. Eles estão em formação. Tá, ok. Pô, eu já fui em festa de igreja e ver os meninos jogando bola, o menino borboleteando, entendeu? Pô, eles estão em formação. Então, vou deixar dormir na casa do fulano? Posso colocar um parêntese nessa conversa aqui, que Manda é assim, que eu acho que é bala. muito... Ela já é toda espinhosa, mais um conveniente, gente. É muito conveniente. Eu tô até... Eu já participei... Toma uma aguinha. Eu participei de alguns casamentos de cristãos que aí você consegue perceber não o que se fala, mas o que se faz. Que eu vejo qual é a lista de músicas que se tocam em alguns casamentos e qual é o comportamento. Pancadão. Não, é assim, e não é uma questão de gosto musical. Porque uma coisa é eu gosto de um gênero, não gosto de outro gênero. Eu gosto de Van Halen, É por o exemplo. tipo de música, é o conteúdo de música. Então, assim, isso é bem interessante, porque... Por que eu fiz esse paralelo aqui? Porque, assim, a gente quer se afastar das pessoas que podem deformar pessoas que estão em formação. Sim. Mas a gente precisa também enxergar que mesmo entre os nossos, há pessoas que podem deformar aqueles que estão em formação. Só um comentário que eu acho que é pertinente, porque existem inimigos, aspas nesses inimigos aí, que são declarados inimigos. Mas, às vezes, o que mais podem ferir são aqueles que você não os classifica como inimigos. Entende? Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar o diverso e colocar ele próximo do nosso filho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também a gente precisa classificar muito quem é aquele que é o semelhante, aquele que é o próximo. E aí eu vou depois colocar um outro caranguejinho na conversa, mas deixa primeiro você responder a sua parte aí. Olha, o que eu oriento para os meus, né? Assim como a Débora, eu oriento porque a palavra de Deus traz, né? Deus criou homem, Deus criou mulher, os dois se tornarão uma só carne e assim se forma a família, e lá em Efésios, e cada um tem uma função, e cada um... E, enfim, a família nuclear ali do jeito que Deus criou, ponto. Mas o que eu gosto de trazer para a discussão das mais velhas, né? O meu mais novo é um pouquinho mais velho que o Tito, né? ainda nem consegue entender. O Tito ouve, mas eu também nunca tive esse Não, papo ele com já... Não, ele tem 6, eu ainda não... O meu tem 8, já entendeu, é uma mulher, não, já... isso ele já entendeu, mas você já chegou pra ele, que é mais novo, e falou, olha, existe o pan, existe o trans, não, existe o porque black. não consegue entender, então, não ok. tem conceito nem de atração sexual direito Sim. dele, Nem né? sabe o que é Sim. isso. Mesmo porque eles, ai menina, Não estão pensando nisso ainda, mas com a de 12 eu já consigo explorar isso um pouco mais. E então o que eu gosto de trazer para ela? De trazer para ela por que o mundo pensa assim. Então eu tento destrinchar com ela, numa forma palatável para a idade dela, esses conceitos do pós-modernismo, de não existir verdade absoluta, do hedonismo muito presente, da sua vontade, do que eu quero, como que Deus se relaciona com esse tipo de posicionamento, para elas entenderem por que as pessoas são deste jeito. Porque elas estão longe de Deus, porque elas estão querendo agradar a si, porque elas não querem... Por quê?
Porque o que eu vejo que acontece? A gente fala o que é certo é homem, mulher, tá. Aí chega lá fora, eles têm as justificativas. Mas todo mundo tem direito de amar. Deus não é amor. E não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu vejo que muitos começam a ter um nó na cabeça e não trazem esse nó para casa para se desfazer. Porque em casa foi muito taxativo. É assim, é assim, é assim. E o que tá diferente disso é pecado, tá errado e fim. Mas ele vê o amiguinho dele sofrendo porque gosta de um menino, sofrendo porque tá sendo excluído, sofrendo porque tá sendo rejeitado, sofrendo porque tudo que ele quer é só amar. E aí entra esse conflito dentro deles. Sim. Então eu tento, com 12 anos, já começar a construir nela esse senso crítico do que está por trás da ideologia. Qual é o ponto de rebeldia com Deus que gera esta forma de pensar, que gera esta forma de agir. Porque a verdade é que... vou contar uma situação. Oba! Eu tenho 2 boas situações aí com a minha mais velha. Na escola anterior que ela estudava, algumas meninas inventaram uma mentira acerca dela, dizendo que ela falou que ela daria um tiro numa pessoa LGBT. E a coordenadora dessa escola me ligou, falou que a minha filha disse isso e eu... A minha filha? Não, falou primeiro isso? que a coordenadora nem conhece a sua filha, porque quem conhece já sabe Já saberia que não bate, né? Eu falei, uai, aí fui tentar, né, cavocar com ela, tentar pegar a informação assim... Gente, a Paulinha é muito psicóloga, né? Eu já cheguei e falei, meu filho, você falou que ia dar tiro em alguém? Eu já falei, filha, aconteceu uma coisa na escola, não sei o quê. Ela foi me contando, eu falei, tinha um trabalho que vocês fizeram com o negócio de arco-íris. Ela falou, mãe, eu coloquei um fundo de tela de arco-íris que eu achei bonito. Mas a gente acabou tirando porque o pessoal falou que era muito alegre e o tema era tipo, sei lá, Alzheimer. E aí ela falou, aí acharam que não cabia muito. Mas cadê o tiro aí? Aí eu falei, mas alguém falou alguma coisa do arco-íris e de gay, essas coisas? As meninas ficaram perguntando se eu era gay, porque eu coloquei o arco-íris no negócio. Eu falei que não. Aí elas começaram a falar, mas então o que você tem contra gay? Ela, nada. Eu só não sou gay. Eu só, né? Só isso, filha. Só. Você pôs um X em cima da bandeira gay, como havia sido acusada. Não, a bandeira gay não. O arco-íris. Que é um símbolo cristão. Só pois para você que está assistindo. Não fiz X em nada. Falou alguma coisa de um tiro, alvo? ela tiro, e enfim. Falei, filha, então nós vamos conversar com a coordenadora para esclarecer isso e a verdade vai vir à tona. Ela falou, pode chamar, não falei nada disso, tal. Enfim, no meio do caminho, antes de esclarecer, que no fim esclareceu nada, porque ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe quem falou e morreu o assunto. Mas no meio do caminho, a coordenadora chamou a minha filha e falou, o que você pensa sobre a comunidade LGBT? E o que ia mais? Não tem... Eu estou resumindo o alfabeto. E eu falei, e aí, o que ela respondeu, né? Perguntei pra coordenadora. Primeiro que eu tô aqui pensando, o que a coordenadora tá chamando minha filha pra fazer essa pergunta? Isso, né? Mas ok. E ela falou assim, ela disse que ela achava que eles estavam perdidos no mundo. E eu... E o que... E ela falou, porque na sua igreja fala sobre isso. Eu falei, olha, na idade dela, ela estava com 10, 11 anos. Eu falei, eu acho que isso não é abordado, não. Não é na igreja que ela ouve nada disso, não é em casa mesmo. Eu falei, mas ela colocou que ela entende que eles estão buscando algo que eles não vão encontrar onde eles estão buscando. Esse é o sentido de estar perdido. Né? Eles estão à procura de algo. Eles estão à procura de algo. E eu não vejo nenhum problema. Então, assim, isso foi uma situação ali que aconteceu na escola que precisou ser esclarecida. Aí eu falei, deixa eu falar pra você o que a gente pensa e o que eu ensino a minha filha pra não precisar ficar perguntando pra ela, que tá na 5ª, 6ª série, que pode não escolher palavras corretas pra explicar pra você. Falei, deixa eu te explicar. E expliquei. Ela falou, não, tá ótimo, ok, tá tudo bem. Não teve tiro nenhum, tá jóia. Tiro. Ok. E é isso. Meninas. Mas o ponto é esse que eu queria chegar. Quando a gente ensina pros nossos filhos que a vontade de Deus não é essa, a gente também precisa ensinar que as pessoas que estão sendo engolidas por essa ideologia estão em busca de algo. E eles são perdidos que precisam ser resgatados como qualquer outro.
como qualquer outro. Então, do mesmo jeito que eu entendo que a gente precisa avaliar as amizades dos nossos filhos, né, para não ter muitas influências em qualquer tipo de situação de má influência, isso é só mais uma coisa que a gente precisa relevar. A gente também precisa incutir neles essa noção de que as pessoas no mundo precisam ser salvas de si. E compaixão. Eu me preocupo muito, até inclusive, em como eles vão ser servos se eles não respeitarem. Respeitar não é você aceitar. Respeitar é você falar, ok, essa é a sua opção, that's ok. A minha é essa e ponto final. Mas se eles forem homofóbicos, se eles forem... Cara, cadê o papel do amor ao próximo? Assim como eu tenho que amar o outro que tem uma outra atitude, um outro comportamento, um outro pecado. Então, assim, é muito difícil. Não é uma situação fácil. Eu acho muito rico. Dá para colocar uma segunda estrelinha. Não uma segunda porque é demais, mas meia estrelinha para ela por enquanto. Mas o que é... Eu só tô... O que é interessante... Está levantando. O que é interessante é o seguinte... Eles não têm experiência suficiente ainda para poder sentirem-se perdoados por Deus, para sentirem-se ainda, sentir a graça, o poder da graça sobre a vida deles. Eles vão continuar caminhando e isso vai crescendo. Não estou dizendo que eles não tenham experiências com Deus, que eles não tenham a convicção de salvação, não é isso que eu estou dizendo. Mas não tem tempo, não tem ainda vida para isso. Bagagem para isso. E aí não tem como comparar. Ao que muito foi perdoado, existe mais gratidão. Aquele que foi menos perdoado tem menos gratidão. É assim que a coisa funciona. Então, quando você fala sobre você ser empático ao outro, e nesse sistema de empatia, estou falando de projeção de amor, de você olhar o outro com amor, dizendo, eu estive nessa posição, eu precisei dessa cura, o Senhor teve que me socorrer, Ele veio ao meu encontro, e, portanto, você também é digno dessa mesma misericórdia e dessa mesma graça que venha sobre você. Você está construindo no seu filho o valor correto. Quer dizer, olha, ele precisa ter isso daí. Esse é o sentimento que ele tem que ter. Só que o que eu vejo muitas vezes é que quando a gente fala sobre, principalmente, identidade de gênero, sexualidade e tudo mais, isto, pela própria força do pêndulo da ideologia muito forte no Brasil, essa bandeira woke, o ESG das empresas trazendo tudo isso, isso acabou sendo, por nós cristãos, também sendo colocado como nosso alvo de combate e de proteção aos nossos filhos. Então a gente precisa continuar cuidando dos nossos filhos, porém não colocando apenas o foco nisso. Tem um monte de outras coisas acontecendo. Isso que é importante. E a gente perdeu até a nossa voz de dizer que a homossexualidade, a homoafetividade, ela é um pecado. Eu estou usando todas as letras. Pecado. Segundo as Escrituras. Se uma pessoa não acredita nas Escrituras, óbvio que aí a pessoa não vai achar que é pecado. Eu estou configurando isso por causa das Escrituras. Agora, o que acontece é que a gente não pode nem falar mais isso hoje em dia. É isso que acaba acontecendo. Agora, se a gente conseguisse colocar que é um pecado, assim como é um pecado o alcoolismo, assim como é pecado o falar mal de um irmão, assim como é o pecado mentir, assim como é o pecado adultério, como tantas outras coisas. E como o pecado precisa ser confrontado pelas Escrituras para quem quer ser confrontado pelas Escrituras, não por nós. Eu não preciso confrontar uma pessoa que é homossexual pelas Escrituras, dizendo, olha, você está indo para o inferno. É um direito dela, ela faz o que ela quiser com a vida dela, porque eu estou dizendo a partir do meu conhecimento, do meu entendimento bíblico. Sim. É isso. E eu respeito a pessoa dizendo, você pode fazer o que você quiser, faça o que você quiser da sua vida. Porém, existe aquela máxima, a liberdade de um termina onde começa a do outro. No momento em que você grita demais dizendo que você tem direito, que é o que acabou acontecendo, acabou trazendo para a igreja isso como foco. Sim. Concordam comigo nisso? Sim. Mas a gente tem que afastar um pouco o foco disso. Pessoas que estão ouvindo a gente precisam cuidar dos seus filhos em outros valores também. Não deixar esse daí, mas cuidar de outros valores. Beleza? Beleza. Tranquilão? Conseguimos passar essa fase da identidade de gênero? Mídias sociais, gente.
virtual, aqui é complicadíssimo. Como é que vocês gerenciam o consumo de conteúdo e ensinam seus filhos a usarem a tecnologia de forma saudável e cristã? Vou começar falando que eu e meu marido ainda estamos aprendendo a fazer isso. Na nossa vida. Assim porque na nossa vida, né? O nosso consumo equilibrado e saudável das mídias sociais. Na verdade, os meus filhos não têm mídia social e pretendo manter assim por Eles têm bastante celulares, tempo. mas não têm mídias Na sociais. verdade, só a mais velha tem celular. Tá bom. E ela não tem nenhuma mídia social. E todos os filtros e bloqueios ali, para ela não poder baixar, enfim, fazer escondido, a gente tenta. Porque eu entendo que ela vai ter... Ela pode ser exposta a mais coisas prejudiciais do que benéficas na idade dela. Sem dúvida. Então, ela não tem nenhuma mídia social. Ao mesmo tempo... Esse é um assunto que é meio tenso pra mim. É complicado? Trabalha com isso. Não, gente, é porque eu vivo 24 horas que eu durmo, né? Mas... Dorme 3 horas, né? 24 menos 7, eu tô no celular, entendeu? Então, assim, pra mim é muito difícil. E eu sei, assim... Cara, Dark Web, assim, tem cada coisa que a gente pode... Ó, meus filhos não têm celular, tá joia? Mas eles jogavam o tal do Roblox. Beleza? Eu tenho, então, gente, o Roblox. O Roblox, isso aqui agora é outro. Agora é o Brawl Stars, Brawl né? Stars. Beleza. Fora videogame. Cara, o Roblox, ele é um... Na verdade, ele é um... Conhece, Rony? Não. É da tua época. Não. Nem minha. Minha época era o Atari. Atari eu também sei. temos, mas... Cara, você consegue falar com pessoas, né? Através de um joguinho no celular. Então, fora que ele tem alguns jogos, é um dashboard de jogos, que são vários jogos que você escolhe. Tem os jogos lá macabros pra caramba, mas tá no meio de uns fofinhos. E você consegue conversar Online, áudio, né? ao vivo, online. Então, assim, por mais que os meus filhos não estejam em redes sociais, eles pegam o meu celular, e o meu celular eu tenho tudo, porque eu tenho que ter. Você trabalha com isso. Então, assim, o que eles lá em casa não pode ver sem a minha supervisão, ok? Eu não consigo ter trava. Porque isso você que não eu ia pode falar, ter Eu não trava. posso ter Não, travas. No meu Uma caso coisa é pior. a criança ter o celular dela todo travado. Eu não tenho... Como eles não têm e o meu eu preciso trabalhar, eu não tenho trava. Então, assim, não vai assistir sem a minha permissão. Então, Mãe, vou assistir YouTube do seu lado. Cara, eu tô aqui trabalhando, fazendo alguma coisa. Eu realmente tô ouvindo o que eles... Não tô. Então, o negócio não vai ver YouTube. Assim, muito taxativo. Putz, cara, aí não vê shorts. É a mesma porcaria. É pior até. Entendeu? Vicia o cérebro nas coisas total. curtas ainda. Então, isso é um problema. Olha só, eu não dou celular para eles. Eu não deixo os aplicativos à mão, mas eles pegam e eles usam para a escola. O de 12 anos, ele tinha prova hoje, o professor deixou. Ele tem o Classroom, então ele tem que acessar o Gmail, e aí entrou na internet. Mandou um link do YouTube. Do YouTube. E ele tinha que assistir. Sim. Aí... O tempo inteiro eu tinha que tirar a trava do YouTube, do celular, do Por computador causa da minha disso? filha por causa de Exatamente. lição. Então, o que a gente faz? Cara, você tem... De novo, parece que eu tô sendo mala. Mas você tem que olhar o que teu filho tá fazendo. Tem que olhar pro seu filho. Seu filho com tablet, com celular, com iPad, whatever, trancado dentro do quarto, amor, presta atenção. E, na verdade, à medida que eles vão crescendo, a gente... É aquela coisa da transferência de responsabilidade e liberdade, né? Então, o que eu falo pra minha filha? O celular não carrega dentro do quarto à noite. 8 horas ele tá travado e ele fica carregando fora do quarto. Computador, vai usar o computador para fazer lição de casa, é porta aberta. E tem que ter filtro no roteador, tem que ter bloqueio entendeu? Mas parece para mim, e parece para a maioria dos espectadores, não que eu não pense igual a vocês, parece uma coisa muito severa da parte de vocês. Mas Parece. sabe por quê? É porque nós estamos falando de crianças pequenas, Não, tá? não são tão pequenas, você está falando de 12 anos de idade. Mas elas ainda estão aprendendo a manejar este mundo. Não, Você tá Paulinha, dando- mas assim...
Mas calma, Nós calma, somos... vou chegar lá. Vocês são minorias, né? Tô Isso é- até na sala dos meus filhos, totalmente. entendeu? Então, Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vai apresentar o mundo, porque eles estão sendo apresentados a esse mundo digital ainda com 12 anos de idade. Sim. Com 10 a minha já começa a manejar um pouco mais o Classroom, já tem os vídeos do YouTube. Não, começo... o meu de 10... Cara, Então, ele quer ver jiu-jitsu, por exemplo, ele luta a minha jiu-jitsu. de 10, eu já tenho que ficar muito mais esperta com o acesso dela da internet do que Exatamente. com a minha mais velha, pelo perfil, pela personalidade. Entendi. Mas, por exemplo, o Tá? meu do meio luta jiu-jitsu. O que ele quer? Mãe, vou ficar aqui do seu lado, eu quero ver As golpes lutas. de jiu-jitsu. Cara, ele realmente, porque ele treina no mais novo, e no mais velho também. Mas enfim, cara, ele tá olhando uma coisa que é legal, mas ele tá dentro do YouTube, que é um... Cara, É um mundo, né? É um mundo. universo. Então, assim, eu realmente, perto de outras mães, e vou dizer cristãs, eu sou severa demais pra elas. Tudo bem. Agora eu vou gastar o meu Você tá- inglês. I don't care. Não quero saber. Mas Mas o é isso aqui, ó. é Você isso. está pensando no futuro do seu filho. É. Você está pensando no E que vai assim, acontecer. o que que eu percebo? Vamos lá, o que que eu percebo? Uma vez eu tava tendo uma conversa com uma mãe e ela tem um filhinho de 5 anos. E a fala dela é: não tem que ter celular, tem que ter celular, nada. Não é cristã. Mas ela tava falando assim: não, enfim, acabou. Você não tinha que nem dar pra sua e acabou, e é nada e é não. Falei: tá, até quando? Aí ela falou: não sei lá, 16. Falei: tá, e aí 16 anos você fala: beleza, você fez 16 Libera anos. tudo. Toma aqui. E ela vai saber manejar como isso? Como é que ela vai saber manejar, lidar pessoalmente ali, com aquele monte de mensagem que vai chegar? Com um monte de Snapchat de foto inadequada que os meninos da sala dela vão mandar. Com um monte de rios de todo mundo, de repente começa lá o FOMO, né? Fear of missing out, vou gastar meu inglês também. Ok. Aí começa a ficar com medo porque ela não tá na festa. isso mesmo. Aí, de repente, você joga uma bomba numa criança de 16 anos, tipo, agora você tem maturidade. Sim. Então, É muito. se com 10 anos a escola já pede que minha filha maneje o YouTube para ver os vídeos, maneje um Gmail, um Classroom, por mais que o Gmail da escola você não pode receber nada de fora, não dá para mandar para alguém de fora. Ok, mas já tá começando a mexer. Minha filha de Eles 12... tiveram que aprender. Só um parênteses. Eles tiveram que aprender. O meu mais velho e o do meio. Eles fazem o trabalho e mandam pelo Sim. Classroom. Então, eles tiram foto. Então, Anexa, não fui é. nem eu que ensinei a anexar. Quer dizer, foi, né? Porque foi bem na pandemia. E aí, mas, assim, eles foram forçadamente a fazer. Então, Isso. Então, eles já estão sendo introduzidos. Então, o que eu vi com a minha filha de 12? Ela pegou o celular, falei, então tá, então você vai ter, eu contei no último porque que eu dei, né? Porque na escola ela estava assistindo no dos outros. Então, toma aqui, bloqueado, nananana. Você não pode ter mídia social ainda, você não vai saber manejar isso. Vai ser um perigo pra você, é só o WhatsApp. Aí, o que eu descubro? Os jovenzinhos usam os stories do WhatsApp como stories do Instagram. Então, daqui a pouco ela tava lá, vendo stories de todo mundo, e curtindo, e respondendo enquete. E aí, umas coisas que eu falo, gente, o povo faz isso no WhatsApp. Faz. Então, sem eu deixar ela ter uma Ela mídia já social, está ela já numa está mídia numa mídia social. social. isso aí. Eu ia até, na hora que você falou assim, ela não tinha mídia social, eu até tinha falei, tem WhatsApp. WhatsApp. O WhatsApp é uma mídia social. Exato, exato. Aliás, gente, dá pra vender bem, hein, no WhatsApp. Depois Não, a gente dá um curso sobre. Eles estão tentando tornar, inclusive, cada uma dessas plataformas totalmente autossustentáveis, né? E aí, o que eu comecei a falar com ela? Eu falei, filha, você já tem uma versão aí de uma mídia social, não é igual um Instagram, mas já tem algumas coisinhas ali. Falei, você precisa começar a aprender a se policiar. Quanto tempo que você ficou no Instagram essa semana? Em vez de eu ir lá, no Instagram não, no WhatsApp, em vez de eu ir lá e olhar, lógico que eu vou lá e olho, mas aí eu peço pra ela, puxa aí, quanto que você olhou? Aí ela, nossa, mãe, fiquei 2 horas ontem. Falei, muito pouco. Ela, não sei, pouco. Eu falei, mas quanto tempo você passou, sei lá, lendo a Bíblia, estudando, brincando com seu cachorro? Lendo um livro. Lendo que não... um livro. Aí, falei, quando você faz na proporção, filha, ela acho que foi muito. Falei, você quer que a mamãe coloque mais trava de horário? Vamos, então, bloquear o WhatsApp das 2 às 4, que aí depois do almoço você tem um tempinho, aí depois desbloqueia. Eu tô me sentindo meio ET perto da Paulinha aqui. Tudo bem que o meu não tem... Cara, os não meus tem, meninos nunca mas- iam falar, ai, pode pôr, mãe, um bloqueio de mais meia aí, hora. Sabe o que acontece? Aí o que... Olha só que coisa louca. No meio do caminho, nem sei quando isso aconteceu, ela descobriu a minha... Ou ela descobriu, eu falei pra ela, não lembro. A minha senha de controle parental.
que é a senha do e-mail e que eu não tô afim de mudar, porque é a senha que linka o Google com tudo. Então, ela sabe a minha senha. Se ela quiser mudar todos os controles parentais, Ela vai ela mudar. consegue. Aí, o que ela fez? Ela falou, mãe, eu vi que você mudou o meu horário de controle. Eu falei, mudei. Ela falou, mas 8 horas é muito cedo, mãe. Eu falei, eu acho que não. Expliquei, porque eu falei, eu acho que vai ficar 8 horas. Tá bom. Aí, no dia seguinte, ela, mãe, 8 horas. 8 horas, filha. Ela, mãe, você sabe que eu consigo mudar isso se eu quiser, né? Eu falei, eu sei. Ela falou, mas eu não vou mudar. Porque você confiou a senha e eu vou respeitar. Falei, então tá bom. Tá fazendo um bom trabalho. Não vou mudar a senha, filha. Com a minha futura nora. Confio que você vai cumprir o combinado. Porque responsabilidade, liberdade. Se eu ver que você manipulou isso, filha, perde o celular na hora. Mas é customizável, né? O que vocês estão falando, para mim, fica muito claro que, assim, isso é customizável. Não dá para... Inclusive, todo mundo aqui que está assistindo a gente está pensando a mesma coisa. Cada um tem que customizar de acordo com os seus próprios A gente está falando de não rede é social. uma regra, Ó, né? A gente está falando de É rede social. É um jeito. Mas tem o movimento do sem tela, né? Para as crianças, porque... E tem muitos estudos... MST, gostei. Pô, demorei um pouquinho. MST, movimento do sem tela. Ótimo. Olha aí. Ok, gente. Tá? O amor vence sempre aqui. Vamos lá. Os meninos assistem streaming, né? Então, Netflix, Disney, sei lá eu. Aí, o que você abre no Netflix? Que tem na primeira página. Nossa. Joguinhos para você jogar. Agora, o Netflix tem isso. Mas eu falei, as plataformas elas estão sendo autossustentáveis. não é só rede social, é tela. Sim. Então, puxa vida, meu filho não vai assistir rede social. Mas ele tá assistindo outras coisas ali. Mas aí... Tá vendo a Moana 2. Não leva seu filho pra ver Moana 2. Eu tô sabendo. Mas Não tô sabendo. Rapaz. tem babado aí, tem babado. Tem babado, Depois mas eu tu me falo off, conta. porque vai que eu sou processada Mas, ó, pela Disney. O que eu acho que vale a pena a gente consolidar aqui? Novamente, a gente está falando sobre você colocar o conhecimento dentro deles e fazer esse conhecimento brotar, né? Fazer sentido para eles, para que eles possam, diante de todas as circunstâncias, tomar decisões. Só que assim, é um caminho sem volta. Tecnologia é um caminho sem volta. Não tem como. Não tem como você... A gente tem que segurar, mas a gente tem Até que onde dá treiná-los. também, É isso. aí, Eu gosto muito do comentário que você fez, e eu não estou dando para ela uma estrelinha também, tá? Da última vez. Que eu vi uma vez uma pessoa falando uma coisa, é meio longa a história, mas acho que cabe aqui, vale a pena. A gente já está indo na prova. Haters vão falar que o Rony fala demais, vai. De água aí, aliás, vai, a gente precisa já para a forte finalização, que já ficamos bastante tempo batendo papo aqui, já está parecendo teologia de boteco. Não. Ó, Fiquei sabendo que é o Boroto que vai ser o próximo, falou demais, vai. Eu trabalhou. O que acontece é assim, você pega um filho e mantém ele preso com você, dentro das suas regras, das suas limitações, até que ele complete 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, ele vai pegar e vai prestar um vestibular numa faculdade pública que fica fora do teu estado, uma federal, por exemplo, e aí naquele determinado local ele vai ser exposto a tudo que ele quiser e ele não tem mais regra nenhuma. Você não tem mais nenhum tipo de controle sobre ele. Ele pode começar a fumar, ele pode começar a usar drogas, ele pode começar a manter relações sexuais hétero ou homo, ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele. E você só vai ter contato com ele de tempo em tempo quando você trouxer ele para sua casa ou quando você for para lá, para aquele estado. Tá preparada, amiga? Não, eu tô querendo entrar em depressão. Não, mas agora, olha que interessante. Se você consegue dar níveis de liberdade antes de ele ter a fase pré-vestibular dele, vestibular, e você monitora quais são os erros que esse jovem está, quais os comportamentos que ele está, quais os envolvimentos que ele está, e você consegue fazer os checks com ele, você vai conseguindo mentorar ele ali, você consegue habilitar para que quando ele tiver 17 anos, 18 anos de idade, ele possa ir para a faculdade. Então esse comentário também é muito rico, eu acho que é muito importante isso. Sim. E tem que encontrar o equilíbrio, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Não é tanto a mar, não é tanto a terra, há um equilíbrio para isso. E assim, existe uma regra para isso? Tem que ser só de um jeito? Óbvio que não. E de novo, entrando na personalidade da mãe, do sistema da família, da personalidade da criança. Né? O André, ele não brinca, ele fala sério.
O meu mais velho fala, mãe, com quantos anos eu poder ter celular? Eu falo, filho, o André, quando você tiver dinheiro para comprar o seu próprio celular. Eu falei, nossa, gente! Mas isso, você sabe que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade porque eu recebi da minha mãe uma orientação. Eu não posso, se quiser, você vai comprar. Eu compro com o seu dinheiro. Então. Eu fui comprar. E se ele for comprar? Então, exatamente. Entendeu? Então, não é... Meninas, indo para a parte de encerramento, como é que vocês... Que encerramento com uma pergunta muito complexa. Lá vem. Vamos encerrar com... Vai, lá vem. Como vocês enxergam o futuro que os nossos filhos enfrentarão como cristãos? A gente já pintou um pouco desse cenário no primeiro episódio, né? O que vocês projetam para esse... Faz um exercício de futurologia para... Eu não vou nem tão longe, tá? 10 anos. Bom, vou ter um de 20... Não. 10 anos? 22. O seu mais novo vai ter 16. E 16. Mais novo vai ter 16. Bom, provavelmente eu já vou ter nora. Vai ter namorada. Eu já tô tensa. Calma, só um minuto. Eu quero saber do mundo. Eu quero não é sobre você, Débora. Não, eu tô pensando aqui. Rony, assim, eu vou ser bem realista. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer no futuro. Eu estou preocupada em implantar no coração dos meus filhos agora aquilo que gera vida. Eles podem não estar aqui daqui 10 anos. Eles podem morrer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Agora, como cristãos, daqui 10 anos, né, qualquer que sejamos nós, o mundo vai estar muito pior do que está hoje. A perseguição vai estar muito pior do que está hoje, velada ou não velada. O que eu acho só é o seguinte, a gente tem que se pautar nas ferramentas e principalmente aonde está o nosso coração. O seu, o meu, o seu, do nosso cameraman. Porque daqui 10 anos eu posso ter trabalhado pra caramba e eu coloquei todo o meu esforço, meu coração no ganhar dinheiro. Perdi eu, Débora, perdi. Então, assim, para o futuro, para uma geração futura, a gente está plantando. Se eu não olhar para o coração deles agora, pouco me importa se o mundo estiver pior. Eu não plantei aquilo que ele precisava, o mínimo. E eu sou responsável porque Deus me colocou como responsável pela vida dos meus filhos. Pela vida para que eles conheçam o Senhor. E se eu falhar nessa missão, eles vão decidir. Mas se eu falhar na missão de guiá-los, de mentorá-los, de amá-los, de mostrar quem é Deus, eu vou ser cobrada por isso. E provavelmente meus filhos podem perder uma eternidade com Cristo. Porque eu não fiz o meu papel. E não é sobre tela, não é sobre... É sobre o coração deles hoje. Excelente. Sim. Excelente. Ganhei estrelinha. Estrelinha. Beijo, fui. Você acrescenta alguma coisa sobre isso? Acrescento. Vou filosofar um pouquinho mais longe. Ai, Paulinha, socorro. Vamos encher de água. Pra gente finalizar, quando a gente ouve, né? Acho que todo mundo já ouviu a frase, né? De Nietzsche, né? Deus está morto. A ideia por trás dessa frase é que nós matamos Deus. Inclusive, acho que, se não me engano, ele fala sobre isso, né? Não há água suficiente para lavar o sangue das nossas mãos do que nós, como sociedade, como o mundo, fizemos. Porque a gente tirou Deus do centro da moralidade do certo e errado. Então, quando a gente mata Deus e tira ele dali, a gente cria um vácuo de poder, um vácuo daquilo o que então a gente deve fazer, né, como sociedade. Então, o que eu enxergo daqui a 10 anos? O desenrolar disso. Porque nós tiramos Deus, como você falou no último, né? Deus lá na Europa, o cristianismo foi morrendo, né? O cristianismo está morto lá. E outras coisas estão entrando ali para tomar o lugar daquele conjunto de ideias morais que o cristianismo agora, então, não diz mais o que é certo e o que é errado. Então, outra coisa vai dizer, vai estar entrando o islamismo ali. Com toda a força. Então, ou você vai para um outro sistema de crenças, ou você vai para um niilismo e que nada importa, e que nada é importante, somente a tua vontade, um hedonismo. Então, eu vejo que daqui a 10 anos a gente ainda vai estar desenrolando essa história.
A gente ainda vai estar vivendo numa sociedade que eu não sei se vai ser a filosofia woke, se vai ser o islamismo, se vai ser eu não sei algo o que vai estar. Surgir ainda. Mas a gente ainda vai estar lidando com esse processo da morte de Deus no centro da sociedade como padrão de certo e errado. Então, eu acho que é isso que eu quero inculcar nos nossos filhos, nos meus filhos, né? Que é o que você falou. O que é quem é a nossa referência? É Deus. A sociedade matou Deus. O que você está vendo aqui fora é a ausência de Deus, mas o que você vai ter é totalmente diferente do que está aqui fora. E treiná-los nisso, né? Em diferenciar. Por que esse mundo está assim? Por que eu não vou estar nesse mundo desse jeito? Meninas, eu só posso agradecer vocês pela contribuição que vocês deram de tempo, de conhecimento, de compartilho de informações, da vida de vocês. Vocês estão ajudando a instruir tantas pessoas em relação à criação de filhos. Tiveram, inclusive, até a humildade de dizer, olha, se alguém souber uma fórmula mágica, compartilha com a gente aqui conta também. aí. Né? Conta pra gente. E eu acho que o encerramento das duas me leva muito a um pensamento de que nós somos seres adoradores. E nós vamos adorar alguém. Sim. A pergunta é quem nós vamos adorar? Se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, se eles tiverem um relacionamento íntimo e real com Deus, sim, e Deus, ele não precisa que nós ajudemos, porque ele existe, ele se autossignifica, ele consegue... Ele, como ele diz, eu sou o que sou. Nós vamos permitir que os nossos filhos consigam viver nesse mundo futuro com as bases que foram plantadas do modo correto, independente de quais vão ser as ameaças que vão estar ao redor deles, porque eles adoram aquele que é digno de ser adorado, sim, entronizado e realmente servido, né? Eu acho que isso é muito importante. Para todas as pessoas que acompanharam a gente, nós vamos continuar falando em outros episódios ainda do Voz de Futuro, sobre ferramentas que a gente vai trabalhar. A gente vai colocar algumas ferramentas de trabalho. Uma das pessoas que vai ser convidada para conversar conosco aqui vai trazer um material que, inclusive, foi desenvolvido por ela, para que ela aplicasse na própria família, e ela percebeu que esse material pode ser um recurso muito rico para ser aplicado em outras famílias, dependendo, obviamente, da usabilidade que você tem para cada perfil de criança, de idade e personalizadamente. E outras pessoas vão ser convidadas para isso. Mas eu achei que foi muito rico a gente ter conversado esses 2 primeiros episódios com 2 mães de 3 filhos, com toda essa complexidade que o mundo propõe e com formas diferentes de trabalhar com a mesma cosmovisão. E isso foi muito rico. Foi maior até do que nós havíamos pensado. Aconteceu que, conforme nós fomos conversando, a gente percebeu que pontos de convergência que precisavam existir, existiam, e pontos de divergência que precisavam existir sobre a criação também existiram, o que enriqueceu ainda mais essa nossa conversa. Eu quero agradecer você, Paula, pelo seu contato aqui conosco, esse seu tempo que a gente teve. Se alguém quiser ter contato com você, quiser conversar contigo, falar, eu queria conversar mais com você, existe algum contato de Instagram, por exemplo? Você tem? Existe. Ela não usa rede social. Não, brincadeira. Eu uso muito pouco, na verdade, mas eu tenho. Chama @criandoirmãos. @criandoirmãos. Isso. Tá. A Débora trabalha com isso, e também tem o Dica da Mãe de 3. Dica da Mãe de 3. Então, você tem aí recursos, pessoas cristãs que têm condições de poder apoiar você naquilo que for dentro da possibilidade delas. E também tem uma grande rede de oração que pode ser construída a partir desse momento que nós estamos aqui, de pais orando por pais, estimulando pais, para que todos nós possamos criar os nossos filhos na educação do Senhor. Você que esteve conosco até agora, sempre pede para que você se inscreva no canal, que você curta esse episódio, que você compartilhe com outras pessoas também. E é muito importante que você escreva também dentro desse episódio comentários, porque esses comentários eles vão trazendo cada vez mais para o algoritmo a precisão de que
vale a pena, de que é legal, ele compartilha com mais pessoas. Nós também estamos no Instagram. O Instagram é @óbviocast. E nós também estamos no TikTok com @óbviocast. Na verdade, o Instagram é @óbviocast _. A diferença é que o TikTok não tem um underline. Beleza, gente? Obrigado. Um tchau geral pra galera. Valeu, muito obrigado. A gente se vê nos próximos episódios.